Olá, tudo bem com você? É muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui e hoje para falarmos um pouco sobre o referencial teórico. Se você tem dúvidas sobre essa etapa do seu TCC ou do seu relatório de estágio, fica aqui comigo que nós vamos então tirar algumas das dúvidas aí em relação a esse assunto. Mas antes, eu quero saber, você está inscrito aqui no canal? Não? Então, vai aí, inscreva-se no canal, deixe seu joinha. Fez? Perfeito, então vamos lá. Bem, pessoal, vamos falar então um pouco aí sobre o referencial teórico. E qual é a melhor maneira de se fazer um TCC com tranquilidade, professora? Escrevendo e lendo um pouquinho todos os dias, pessoal. Então tem que ter uma constância. Mas antes de começar a ler e escrever todos os dias, eu preciso ter bem claro em mente a estrutura do TCC bem definida na sua cabeça. Porque se você não tiver com a estrutura do TCC definida, você não vai conseguir sair de lugar nenhum. Como assim? Você ter bem definido qual o seu tema, quais os seus objetivos e qual o problema da sua pesquisa, para que você consiga começar a trabalhar o seu referencial teórico. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar os meus objetivos específicos. Verificar se estão bem organizados. Porque se eles não... Por quê? Porque eles vão estabelecer as etapas ali do meu TCC, do meu referencial teórico. Por isso, é importante que os seus objetivos, eles estejam bem delimitados, para você não se perder ali no seu referencial teórico. Então, o que eu preciso saber? Antes de iniciar o referencial teórico, eu preciso parar, ir lá e olhar os meus objetivos específicos. Eu vou verificar cada um dos meus objetivos e vou verificar esse objetivo, eu posso trabalhar nele com esse objetivo, um capítulo, um tópico do meu referencial teórico. Eu vou observar os meus objetivos, se eles estão com assuntos diferentes, ou se todos os objetivos estão se direcionando para o mesmo assunto. Porque se tiver, vai correr o risco do meu trabalho ficar muito repetitivo. Depois, eu vou verificar a ordem desses objetivos. Eles estão postos em uma ordem lógica ali, então eu vou avaliar, vou observar esses meus objetivos, vou verificar ali se nos meus objetivos eu consigo visualizar por meio dele o início, o meio e o fim do meu artigo. Se a sua resposta for sim, ótimo! Por quê? Porque já é uma boa notícia que você já pode iniciar aí o seu referencial teórico. Agora, caso a sua resposta seja não, então vamos parar um pouquinho, vamos voltar, revisitar, dar uma olhada nos objetivos específicos, alterar esses objetivos se for necessário, para que você consiga, por meio dele, trabalhar o seu referencial teórico. E aí nós vamos falar então, um pouco sobre essa etapa aí do seu artigo teórico, também chamado como embasamento teórico, revisão bibliográfica, referência bibliográfica, fundamentação teórica. O que vem a ser, então, esse referencial teórico? Então, pessoal, o referencial teórico é a etapa do seu trabalho que consiste em realizar uma revisão dos trabalhos já existentes sobre o tema abordado na sua pesquisa, que pode ser por meio de livros, artigos, enciclopédias, monografias, teses, mídias eletrônicas e outros materiais cientificamente confiáveis. Então, não pode ser um blog sem ter uma pesquisa ali em cima. Não pode ser um blog de fofoca. Então, tem que ser algo cientificamente confiável para que eu possa citar no meu trabalho, citar na minha referência bibliográfica. Então, eu preciso verificar isso. Eu não posso pegar informações do WhatsApp, informações
dos blogs aí de fofoca. Não, por quê? Porque isso não tem nada de científico. Então, não vou utilizar essas informações. E aí você vai buscar todo esse conhecimento que a ciência já gerou sobre o tema que você escolheu e você vai fazer o quê? Um apanhado geral de tudo o que já foi publicado sobre o assunto, ou seja, todas as pesquisas que já foram realizadas sobre aquele assunto. Às vezes, dependendo do seu tema, tem vou ter ali uma base muito grande de materiais, mas eu vou pegar entre esses materiais aqueles principais que vão atender o tema que eu estou trabalhando no meu TCC. Então, para que serve aí a fundamentação teórica? Pessoal, ela vai servir para dar consistência ao nosso estudo, ela vai dar embasamento àqueles objetivos que eu elegi, ou seja, ela vai trabalhar dentro dos assuntos que outras pessoas em outros momentos já pesquisaram. Você não vai fazer uma pesquisa como sendo a primeira coisa que existe no mundo sobre aquele assunto. Não. Outras pessoas já pesquisaram sobre esse mesmo assunto e você vai fazer uma busca, um apanhado de pesquisas, de artigos, de bibliografias, de livros que tratam de autores que falam desse assunto e você vai trazer isso, fazer um apanhado e depois você vai fazer uma seleção para trazer isso para dentro do seu referencial teórico. Então, pessoal, nós já falamos aí que o referencial teórico é um conjunto de conhecimento sobre o tema, um apanhado do que existe mais atual na abordagem do tema, os autores e os seus pensamentos em relação ao tema proposto, tá? E aí para que serve? Serve para isso daí, para fundamentar e dar consistência a todo o estudo, serve de embasamento para o desenvolvimento do seu tema, criar um plano de sustentação argumentativo sobre o tema que você estará trabalhando. E esse referencial teórico ele é composto aí por pesquisas que você vai fazer em texto, artigos, livros, como nós já falamos, autores e seus pensamentos em relação ao tema que você propôs a pesquisar. Vai ser um resumo de discussões de outros autores. Então, o seu TCC vai estar composto por isso daí, pessoal. Você vai fazer um apanhado desse material e depois você vai fazer um resumo dessas discussões de outros autores sobre o tema e você vai trazer isso para dentro do seu referencial teórico. Mas nessa etapa você deve ficar atento para não correr o risco de pegar poucas referências ou fazer muitas referências, muitas citações de um mesmo autor. Não, eu preciso, quanto mais autores eu tiver, mais referências tiver, para dar embasamento à minha pesquisa, melhor. Uma definição aí dita pelo autor em tela aí. O que ele diz? Que referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados. Nós temos aqui, então, uma outra definição. Qual é a outra? É a definição ali de Marion. O que ele diz? Segundo Marion, o referencial teórico deve conter um apanhado do que existe de mais atual na abordagem do tema escolhido, mesmo que as teorias atuais não façam parte das escolhas. Então, olha só, pessoal, mais uma vez eu chamo a atenção aqui em relação à sua pesquisa. Não vá utilizar referencial teórico antigos demais, não. Utilize o que existe de mais atual, que é o posto aí pelo autor, pelo Marion, que ele diz que eu tenho que fazer essa pesquisa e utilizar o de mais atual que tem sobre a abordagem do tema que eu escolhi. Então, pessoal, o que é necessário para realizar a pesquisa? Eu vou utilizar essa pesquisa por meio de livros, artigos técnicos e artigos científicos,
normas, revistas, boletins, jornais, monografias, teses, dissertações, processos, anuários, leis, tudo relacionado ao seu problema de pesquisa. E daí você vai me perguntar, professora, como que eu vou fazer essa pesquisa? Bem, pessoal, para fazer essa pesquisa, nós temos aí bons bancos de dados que oferecem informações que eu posso ter acesso ali a artigos para eu ter esse embasamento meu teórico. Então, essa pesquisa bibliográfica pode ser realizada por meio de bancos de dados da internet. E eu coloquei aqui alguns exemplos que nós temos aí. Então, eu tenho a Cielo, o Google Acadêmico, a CAPES, que você pode entrar ali e acessar para realizar ali uma busca, tá? E aí você vai precisar, eu sugiro, né? Sugiro aí que você dedique um pouco do seu tempo para buscar materiais, coletar citações, fazer uma pesquisa bibliográfica bem feita e escolher, pessoal, por meio de palavras-chave para realizar essa busca. Use palavras específicas. Então, no momento que você estiver realizando a sua busca, a sua pesquisa, por exemplo, no Google Acadêmico, no Cielo, o que você precisa usar? Você vai precisar usar palavras-chave em relação ao seu tema de pesquisa, para você conseguir ter bons resultados. Porque se você usar palavra genérica, o banco de dados vai te dar uma quantidade gigantesca ali de artigos, de periódicos, para que você possa avaliar e fazer uma busca ali. Então, você pode colocar palavras bem específicas para que esse banco de dados te passe ali uma quantidade menor de, por exemplo, de artigos, que você possa dar uma olhada nesses artigos e selecionar aqueles que vai aí de encontro com o tema que você está trabalhando, com aquilo que você quer apresentar no seu artigo. Então, você vai selecionar aí uns 10 artigos para fazer uma leitura. Verifica quais os autores que está sendo trabalhado. Olha, esse artigo, ele usou esse autor. Olha, esse outro artigo também está usando o mesmo autor. Olha, eu achei mais um artigo aqui que está usando o mesmo autor, o mesmo livro, a mesma bibliografia. Então, se possível, vai lá, pega essa bibliografia também lá na biblioteca virtual para que você possa juntar todas essas informações aí e verificar o que esses autores estão falando em relação ao tema que você escolheu da sua pesquisa, para daí você fazer o seu embasamento e fazer ali o seu referencial teórico e as suas citações. Pessoal, é muito importante você utilizar lá no seu referencial teórico citações bibliográficas. E aí as citações, elas são importantes porque vai evitar o plágio aí no seu artigo. E olha só, eu devo usar essas citações de outros autores no texto e elas devem ser usadas com base nas normas da ABNT. E tem até um mecanismo para criação de referência bibliográfica. Por exemplo, professora, como é que a senhora fez aqui a referência bibliográfica? Eu fui aqui, vou voltar aqui no nosso slide. Eu fiz aqui, ó, uma citação aqui e outra citação aqui. Então, professora, como é que eu vou pegar aqui esse livro do Marion e citar ele lá nas minhas referências bibliográficas lá? Eu vou pegar esse autor aqui, esse livro, e vou jogar nas minhas referências bibliográficas no padrão da ABNT. Caso você tenha essa dificuldade, você pode usar esse site aqui, que eu apresento aqui para vocês, e jogar as informações da bibliografia que você está trabalhando e ela vai gerar para você o formato padrão da ABNT para que você coloque lá no final do seu trabalho. Então, no final do seu trabalho, você deve apresentar todas as citações que você fez no decorrer do seu trabalho, tudo aquilo que você usou para dar embasamento aí para a sua pesquisa, tá bom? Fiquem atentos quando vocês forem fazer sua pesquisa ali bibliográfica para fundamentar o seu referencial teórico, coletar essas informações. Você
Fique atento em relação à quantidade enorme que vai aparecer, talvez, de artigos, de pesquisas já realizadas aí sobre o tema. Você fique atento para você não usar uma quantidade enorme de citação do mesmo autor, tá? E também é importante que essas citações que você esteja usando, vai salvando, já vai colocando essas informações lá nas suas referências bibliográficas. Dica: toda vez que você estiver fazendo uma pesquisa e você falar, cara, eu vou colocar isso daqui no meu referencial teórico, então já vai lá, salva a fonte, salva de onde você tirou e já vai montando ali a sua listinha de bibliografias utilizadas no seu artigo. O mesmo serve para quando se você fez alguma citação lá na sua introdução, pega lá aquela bibliografia e coloca lá no seu nas suas referências bibliográficas. É necessário, porque senão vai configurar aí como plágio, tá? Ano de publicação das suas referências bibliográficas e cuidado também na utilização de poucas referências bibliográficas. Por quê? Porque o seu trabalho com poucas referências bibliográficas vai diminuir a nota do seu trabalho, além de tornar muito difícil a sua redação científica, porque você não vai ter muito embasamento, você não leu muito sobre o assunto e você não vai ter muito ali que apresentar nos seus dados. Então, quanto maior for a minha base de pesquisa, maior ali o filtro que eu fizer com palavras específicas dentro do meu tema, isso vai auxiliar bastante. Então, o que eu vou utilizar? Vou utilizar os próprios objetivos específicos para ir trabalhando dentro do meu referencial teórico. Professora, posso pôr além disso? Pode. Só que lembrando que no seu referencial teórico você tem que trabalhar esses objetivos, você tem que apresentar fundamentação científica, um embasamento, dá ali uma base para aquilo que você está fazendo na sua pesquisa. Perfeito? Desejo a todos aí boas pesquisas, grande abraço e até a próxima!